Torcedor vascaíno, hoje é feriado, mas o Clube de Regatas Vasco da Gama não para e vem aí com notícia surpreendente, inclusive. Diante hoje de um cenário em que o Vasco da Gama é SAF, o modus operandi da política do nosso clube volta à tona. E hoje, meu amigo torcedor, se o Vasco tem como CEO Lúcio Barbosa, nesses próximos dias as coisas podem vir a mudar. E um grande candidato, de acordo com as últimas informações dadas nesta manhã de hoje por um jornalista muito renomado e conhecedor do assunto Vasco da Gama, é que Luiz Roberto Levenciano pode ser aí o novo ocupante deste cargo. A gente vai falar sobre isso, a gente vai trazer essa notícia surpreendente e a gente, é claro, na figura aqui de alguém que traz opiniões, faremos questão de trazer a nossa opinião a vocês sobre o que acho de Levenciano num possível cargo de alto chefe, cargo máximo da SAF Cruz Maltina. Além disso, também vamos trazer outras novidades, pois se Leven pode tomar conta da SAF, Felipe pode estar também ocupando o cargo de coordenador técnico. Olha, torcedor vascaíno, é um Fala Gigante com muitas novidades, muitas movimentações, muito agitado, que é claro, você que está aí do outro lado não poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aqui exatamente todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia, sai sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é esse daqui que você está assistindo agora, é o segundo vídeo do dia e sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que aí é o último vídeo do dia para fechar com chave de ouro e sai sempre pela parte da noite. Então, o que nós pedimos é a sua ajuda, faltam pouquíssimas pessoas aí para chegarmos à marca dos 131 mil inscritos, então conto com você, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, ajudem o nosso crescimento, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, a começar aqui com vocês, este Fala Gigante, falando sobre coisa boa, falando sobre esse Clássico dos Milhões, falando sobre esse Vasco da Gama e Flamengo, pois para a partida que estará acontecendo depois de amanhã no Maracanã, até o momento, setor sul esgotado. Lucas, o que é o setor sul? Eu não sei. O Maracanã é dividido em 4 grandes setores: sul, leste, oeste e norte. Setor sul e norte são os setores destinados às torcidas de cada time. Setor sul, todos os ingressos são destinados ao torcedor do Vasco. E o setor norte, todos os ingressos são destinados ao torcedor do Flamengo. E o setor sul, ou seja, os ingressos que são destinados de forma única e exclusivamente para os torcedores vascaínos, foram esgotados nesta manhã de hoje, quando os ingressos foram abertos para venda a público geral. Ainda restam ingressos para o setor norte, que é de uso exclusivo para o rival, e também restam ingressos para o setor oeste e leste. Então, alô, você torcedor vascaíno que vai a esse jogo, quer ir a esse jogo, é um público geral, ou seja, não tem a carteirinha de sócio, aproveite agora, corre lá no site e vá garantir já o seu ingresso para Vasco da Gama e Flamengo no setor leste inferior ou superior, ou setor oeste inferior. É Vasco Flamengo, é Clássico dos Milhões, é jogo grande, é jogo decisivo e todos os caminhos nos levam ao Maracanã neste próximo domingo. Show de bola, Vascão! Prosseguindo aqui com o vídeo, porque é claro, a gente ainda tem informações a trazer aqui a vocês, falando primeiramente sobre Felipe Coutinho, antes de entrarmos nesse assunto sobre, no caso, Levenciano, nesse possível cargo de CEO da SAF do Vasco da Gama. O jornalista César Luiz Merlock é um dos jornalistas mais renomados aí nesse momento do futebol sul-americano, um jornalista muito conceituado, inclusive de várias apurações, várias exclusivas, várias notícias aí de chegadas que realmente ele consegue trazer de uma forma importante, até muitas vezes para o próprio Vasco da Gama. Ele traz agora, na tarde desta quinta-feira, uma informação sobre o caso Coutinho. Coutinho, que a repercussão
em toda a América do Sul. A gente inclusive trouxe um vídeo com, salvo engano, o título Hierarquia Absoluta. E esse título Hierarquia Absoluta se dava exatamente pelo que a imprensa argentina, uruguaia, falava sobre o futebol brasileiro. A partir do momento que o Coutinho volta ao Brasil, meu amigo torcedor, é algo muito grande. É porque a gente aqui é vascaíno e temos uma imprensa que desvaloriza tudo aquilo que envolve Vasco. Mas a imprensa da América do Sul, ela tá tratando o retorno do Coutinho como algo assim espetacular, muito acima da média, mas muito mesmo acima da média. Então a imprensa argentina trata isso como algo diferente. E hoje o jornalista César Luiz Merló, como está aparecendo aí na imagem a vocês, trouxe a informação, né? Com o acordo alcançado com Felipe Coutinho, Vasco trabalha para destravar a sua saída do Aston Villa. O jogador quer voltar, e aí ele até cita, né, ponto-chave, e o clube se mantém otimista de um final feliz. Então, assim, Felipe Coutinho e Vasco da Gama hoje estão realmente muito próximos de um acordo, e para avançar ainda mais nesse retorno do Cria o quanto antes, né, na assinatura do contrato, o Vasco da Gama agora entrou ali no meio do caminho para conseguir essa rescisão contratual com o Aston. Antes, a rescisão vinha sendo tratada de jogador para clube, e agora a rescisão é tratada de clube para clube e clube para jogador. Ou seja, o Vasco da Gama entrando aí, né, nas tratativas para tentar destravar, para tentar o quanto antes a liberação do nosso cria, do nosso grande jogador, da nossa joia, do nosso menino Couto. Tá animado aí com o retorno do Coutinho? Acredito que é impossível não estar animado, né? Com o retorno do Felipe Coutinho, é um jogador realmente de outro nível, é um jogador diferente, e a cada dia que passa, ele se aproxima cada vez mais do nosso Vasco da Gama. Show de bola, Vascão, e prosseguindo aqui com o vídeo, porque é claro, vamos entrar no ponto-chave, vamos entrar no grande assunto, que é sobre Pedrinho e as mudanças que podem vir a acontecer dentro da Vasco da Gama SAF. Pois o que acontece, meu amigo torcedor vascaíno, é agora que nós entramos no assunto. Pedrinho, ele toma conta da presidência do Vasco da Gama em meados de janeiro. Pedrinho se torna o presidente do Vasco em um confronto ali com o Luiz Roberto Levinciano no final ali, segundo semestre do ano passado, tira Jorge Salgado do cargo, e inclusive abrindo uma grande aspas aqui, aliás, um grande parêntese, né, aqui a vocês, é importante a gente sempre pontuar isso, o pior presidente da história do Clube de Regatas Vasco da Gama de forma disparada é Jorge Salgado, é realmente assim, alguém que não conseguiu fazer nada em prol do Vasco da Gama. A gente não tem um ponto importante para falar da gestão do ex-presidente Jorge Salgado em nada. Em nada. Horrível a gestão do Salgado. Uma gestão que vendeu o Vasco e teve isso como grande ponto forte, de acordo com aqueles que participaram deste grupo político. E vendeu o Vasco, inclusive, de uma forma errada. Então, assim, não teve nada de bom e muita coisa ruim. Muita coisa ruim. E, acima de tudo, era uma gestão, era um grupo, era uma diretoria que parecia muito mais estar ali por estar. Não fiscalizava, não cuidava, não mantinha a ordem no Vasco. A gente via o São Januário completamente largado na gestão Salgado. A gente via uma SAF do Vasco da Gama sem nenhum tipo de fiscalização. E a gente via uma SAF do Vasco sem nenhum tipo de embate. Um embate que é bom, tá? Um embate que é legal. E assim que o Jorge Salgado ele sai da posição de presidente, vem o Pedrinho com muito gás, muita vontade. E olha, a gente não pode dizer quem ama mais ou ama menos o Vasco da Gama. Mas é inegável que o Pedrinho, através de suas atitudes, ele pelo menos mostra que ama mais o Vasco do que o ex-presidente Jorge Salgado. Porque Pedrinho ele veio para o embate. E não um embate negativo, não. O Pedrinho veio para dar tudo pelo Vasco da Gama. E a partir do momento que você dá tudo pelo Vasco e você ama a instituição, você começa a ver coisas, enxergar coisas que a sua vascainidade ela não vai aceitar. E Pedrinho, quando entra no Vasco, ele vê um São Januário completamente largado. E a gente que frequenta São Januário sabe muito bem do que eu tô falando. Os muros ali ao entorno de São Januário, que não tinha uma pintura há anos. Anos. A gente vê um Vasco da Gama ali no entorno de São Januário com uma fachada social com paredes quebradas, com paredes sem pintar, com janelas quebradas, com mato subindo toda a fachada principal ali da social. Tudo isso é o que? É falta de zelo, é falta de cuidado, é falta de carinho pelo nosso clube.
E o Pedrinho, a partir do momento que vê isso, ele não aceita. Então, um dos grandes primeiros embates, Pedrinho é com relação ao São Januário. Um outro grande embate que Pedrinho teve foi com relação ao CT. Que até o momento o CT, o que havia sido em contrato é que teria uma reforma, teria uma ampliação e nada aconteceu até o momento. O Pedrinho tem embate na questão da esportiva, que o Vasco não está entregando. E o Pedrinho, ele quer dar pitaco. E tá errado? É claro que não. A gente que tá desse lado, a gente que tá aqui, ó, desse outro lado da imagem, ou você que está aí desse outro lado também, se você pudesse, você dava pitaco. Se você pudesse, você indicava nomes. Se você pudesse, você ia até lá e traria um jogador para o Vasco da Gama. Quem dirá o Pedrinho na função de presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama e com 30% à época, quando ele entrou na cadeira, do futebol do Vasco. E sabe o que aconteceu? Qualquer tipo de coisa que o Pedrinho tentava fazer dentro da SAF era carteirada. O Pedrinho era barrado. O Pedrinho era uma pessoa, era um agente, no caso não político, mas um sócio da SAF, do futebol do Vasco da Gama, que não se sentia confortável em ir até o CT. E o Pedrinho não era proibido. Mas, meu amigo, a partir do momento que você não é chamado para ir no local, você não se sente bem em estar lá. Não precisa você ser proibido de ir ao local. É apenas não te chamar. E o Pedrinho, como presidente, nunca foi chamado para ir até o CT Moacir Barbosa. Então o Pedrinho, ele não tinha entrada no futebol. O Pedrinho nunca teve uma troca com o ex-técnico argentino Ramon Dias de conversa. E aí a gente está falando de um profissional que trabalhou na Globo durante vários anos como comentarista. Era tratado como um dos principais comentaristas do Brasil. Com ideias, com pensamentos, com uma filosofia tática extraordinária pelo que ele passava na transmissão, um entendimento de futebol grande, um entendimento de vestiário grande por tudo aquilo que ele viveu dentro das quatro linhas. Pedrinho era um jogador diferente. A gente sabe muito bem disso, principalmente você que tem aí os seus 30, 40 anos e viu o Pedrinho surgindo no futebol do Vasco da Gama. E Pedrinho era um nome que, após ali esse momento ruim do Vasco da Gama, em que Lúcio Barbosa entra, chegou a ser procurado para trabalhar dentro do Vasco, e o próprio disse, dentro da pasta da diretoria, como uma espécie de diretor executivo ou uma espécie de coordenador técnico. Mas, salvo engano, ele revela que era para ser diretor executivo após a saída de Paulo Brax. Então, assim, torcedor vascaíno, o Pedrinho era um nome muito bem visto internamente. Mas quando o Pedrinho se coloca para uma candidatura à presidência do Vasco da Gama, as faces que foi de Lúcio Barbosa, que o procurou no ano passado para tentar trazê-lo ao Vasco da Gama, então as faces que o viam bem viraram o rosto para ele. E o próprio Pedrinho se colocou numa posição de é dessa forma? Então ok. E não deu no que deu, né? E deu no que deu, perdão. Pedrinho vai, entra no Vasco, consegue ver que tá uma bagunça, uma sujeirada danada, retoma o controle das ações do futebol. E aí, meu amigo torcedor vascaíno, nesse momento, com o futebol nas suas mãos, as mudanças começam a acontecer. Um Pedrinho que era visto como alguém que não podia falar nada sobre contrato. Um Pedrinho que, quando ia a uma coletiva e era perguntado sobre o futebol do Vasco, ele dizia que não podia responder por conta do contrato, das cláusulas contratuais. Hoje fala o que tem que falar. Hoje conversa com quem tem que conversar. Hoje Pedrinho é alguém que conversa com Álvaro Pacheco. E o mesmo revelou ontem, inclusive, naquele papo que teve logo após, né, ali a segunda audiência pública, que ele chegou a conversar sim com o técnico português, falou sobre o Vasco da Gama. Pedro Martins, na segunda-feira, na reunião que teve na CBF também, após o término da reunião, ele revelou que conversou já com o Pedrinho. Então hoje o Pedrinho é alguém que está participando da vida do futebol. E é sobre isso, é importante trazer essa introdução para vocês entenderem o momento atual do Vasco da Gama, a conjuntura atual do futebol do Vasco, muito diferente do que era na gestão de Jorge Salgado. Não apenas pelo que aconteceu na justiça, mas pela postura de um presidente que ama muito o Vasco, e esse presidente é o Pedrinho. E qual é a situação que temos a trazer aqui neste momento a vocês? Está confirmado, devido ao clássico que estará acontecendo depois de amanhã, no domingo, né, contra a equipe do Flamengo, em São Januário, no Maracanã, e nem sequer depois de amanhã, né, daqui a 3 dias, ou seja, só no domingo, estamos ainda na quinta-feira. Informações aqui, o Pedrinho, amanhã, essa pelo menos é a grande expectativa, antes do treino, mais tardar até mesmo no sábado, caso não aconteça amanhã, porque amanhã teremos a janela de imprensa,
toda a imprensa vai lá, amanhã eu estarei inclusive no CT Moacir Barbosa. O Pedrinho vai conversar com o técnico Álvaro Pacheco. Essa é a informação. Existe uma expectativa grande para que o Pedrinho vá até o centro de treinamento para conversar com os jogadores no CT antes do clássico. Essa informação foi dada pelo jornalista Gilmar Ferreira. Lembrando, Pedrinho é um ídolo do clube. Pedrinho é um ex-jogador, histórico para o Vasco da Gama, um ex-jogador grande. Ele tem por objetivo estar mais próximo dos atletas. E hoje, já que não há mais não há mais empecilho na presença de Pedrinho no CT, ele vai chegar mais perto dos atletas. Vai ter essa convivência. E a expectativa é que sim, ele vá até o CT Moacir Barbosa para ter essa troca. Informações é que ele tem se mostrado muito interessado em saber detalhes sobre o planejamento para o restante da temporada, vem conversando regularmente, né, com o diretor executivo Pedro Martins para conversar hoje e entender o que está acontecendo no futebol. Essas conversas vêm sendo muito intensificadas, está muito próximo com a rotina da comissão técnica e também vem se aproximando aos pouquinhos dos atletas. É evidente sim, até olhando para um lado da SAF, olhando para um lado do CEO Lúcio Barbosa, o desconforto. O desconforto por parte hoje das pessoas que trabalham na SAF dessa entrada do Pedrinho. E aí a gente vai partir para um outro lado. Porque hoje se entende, e principalmente a partir das posturas dessas pessoas que trabalham na SAF, que eles não prestavam serviço ao Vasco, cara. E é exatamente por isso que o barco não andava. Que as pessoas que trabalhavam na SAF não eram prestadores de serviço no Vasco. Eram prestadores de serviço da 777 Partners. E aí, meu amigo, esse jogo de interesse vai sempre pesar pro lado de lá. E nunca pro lado de cá. Porque a mentalidade deles era lá. Era na 777. Era no grupo norte-americano. E não dá. A partir do momento que os caras trabalham no Vasco, o pensamento deles, a emoção deles, a vivência deles, tudo tem que ser em prol do Clube de Regatas Vasco da Gama. E não era. Não era. Se fosse, lá na segunda-feira passada, quando o perito foi até a sede, até o escritório da Vasco SAF na Barra da Tijuca, abriria o escritório e falaria: entra e vasculha, entra e verifica, entra e vê o que você quiser ver. Mas não. A postura foi de: calma aí. Não pode. Não tem mandato judicial. Então, assim, se tem alguma coisa errada, não é pra ver. Não é pra ver, é pra esconder. Então, meu amigo torcedor, eu falo isso exatamente para que vocês entendam que hoje as pessoas que trabalham na Vasco da Gama SAF, elas são funcionárias da 777. E era por isso que as coisas não estavam andando. E a partir do momento que tem um cara louco, maluco, apaixonado pelo Vasco, sai batendo de frente com todo mundo, sai dando cabeçada em todo mundo, em prol do Vasco da Gama, as pessoas que estão em prol da 777 não vão ficar felizes. E hoje realmente há esse desconforto. E olha, meu amigo torcedor, a informação é que Lúcio Barbosa é um dos que estão mais desconfortáveis com toda essa situação. Segunda-feira houve nessa reunião aí na CBF, e Lúcio Barbosa, inclusive, não foi à reunião. Pedro Martins, que representou o CEO do Vasco da Gama SAF, que deveria estar presente. E informações nesse momento é que mesmo o Pedrinho descartando aí, até o momento, mudanças na estrutura da SAF, ele disse que vai se manter exatamente a mesma estrutura, naquela entrevista coletiva logo após a confirmação da liminar que deu o controle do futebol à associação. Informações é que Pedrinho vem se reunindo constantemente com aliados políticos. E um desses aliados é exatamente o Luiz Roberto Levenciano. Levenciano foi foi derrotado nas duas últimas eleições, tanto na eleição lá do Jorge Salgado quanto nessa eleição de Pedrinho. Levenciano é advogado e ex-procurador também do atleta Edmundo, e hoje ele é aliado do grupo político que ocupa o poder, no caso, o grupo político da chapa Sempre Vasco. E nesse momento, Leven, de acordo com informações do jornalista Gilmar Ferreira, estaria sendo cotado para ocupar o cargo de CEO, no caso da saída de Lúcio Barbosa. Há uma grande dúvida, há um grande questionamento. Leven hoje, ele é conselheiro do Clube de Regatas Vasco da Gama. E por que a gente está falando sobre isso? Porque existe uma vedação estatutária. Uma vedação estatutária que diz que um ocupante do cargo político está impedido por 5 anos, contados no caso após o fim do mandato, de ocupar cargo remunerado na companhia. E aí é uma das grandes dúvidas, se Leven poderia ser CEO exatamente por essa vedação estatutária. Há uma dúvida, até porque
a gente não sabe se esse impedimento fica apenas para quem era conselheiro lá atrás, em 2022, no momento da venda da SAF. O Leven não era conselheiro naquela época, ele se tornou conselheiro apenas agora, nessa gestão de Pedrinho. Então, assim, há uma grande dúvida, mas de acordo com o jornalista Gilmar Ferreira, o Leven é um nome cotado. E realmente é uma aproximação muito forte. E olha, meu amigo, a gente tem que falar, o Leven é um baita de um profissional. O Leven é um profissional gabaritado no mundo todo, no setor, né, onde ele trabalha, que é uma advocacia marítima, é um direito marítimo. É realmente alguém muito renomado. O Lúcio está no cargo de CEO, não pela vascainidade dele, mas pelo profissionalismo dele. Ele chegou ao Vasco da Gama como SFO, um diretor financeiro, saiu o Luiz Melo e o Lúcio Barbosa entrou pro cargo. Então, assim, é alguém que está ali pela sua competência profissional. E o Leven é muito competente profissional e é inegável que é um baita de um vascaíno. É um baita de um vascaíno, mas também não sabemos o que irá acontecer. E um outro movimento também especulativo que não deve tardar a se tornar realidade, inclusive, é a contratação de Felipe Maestro para um cargo de coordenação junto à comissão hoje de Álvaro Pacheco. No início do ano, o Pedrinho até tentou fazer, né, esse meio de campo junto à SAF para colocar o Felipe dentro da SAF Cruz Maltina, trabalhando ao lado de Ramon, mas como à época a comissão de Ramon tinha 7 integrantes, isso não foi atendido. Mas hoje, com a caneta na mão, o Pedrinho tende sim a colocar o ídolo dentro do Vasco da Gama, e é questão de tempo. Inclusive, Gilmar Ferreira até cita na matéria, né, de curto tempo para que Pedrinho consiga colocar Felipe dentro do Vasco. O que eu acho muito legal. Ah, Lucas, mas o Felipe é amigo. Felipe é amigo do Pedrinho, isso é um conflito de interesse. Cara, a gente precisa ter ídolos dentro do vestiário. O Vasco, principalmente após se tornar SAF, ele extinguiu os seus ídolos. Antes a gente viu um Carlos Germano como preparador de goleiro, a gente viu um Valdir Bigode na comissão permanente. A gente via pessoas que amavam o Vasco trabalhando dentro do Vasco. A última vez que a gente viu um Vasco como o Vasco antes da era Ramon foi lá com o Jorginho, naquele finalzinho da Série B. Por quê? Porque alguém conhece o Vasco, sabe o que é o Vasco, é ídolo do Vasco da Gama, o torcedor se vê identificado com o técnico na beirada de campo. Então, assim, a gente precisa de mais pessoas que sabem o que é Vasco dentro do Vasco. Isso acabou nos últimos tempos, não sei porquê. Então gosto do Felipe, alguém conhece, já trabalhou na beirada de campo como treinador, passou por um período agora na seleção brasileira, foi técnico de Bangu, de Volta Redonda, então gosto do nome sim, principalmente pelo fato de ser o maior. O Felipe é o maior campeão com a camisa do Vasco da Gama. É o maior campeão da história do nosso clube, Felipe Maestro. Então, assim, alguém conhece, sabe da bola, sabe de Vasco da Gama, e acho que seria uma peça legal, sim, para se ter dentro do vestiário no dia a dia do CT. Mas é a ver as cenas dos próximos capítulos. Felipe e Pedrinho e Leven, né, como CEO e coordenador técnico. É aí as informações que o Gilmar Ferreira traz à mesa nesta tarde de quinta-feira. Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quinta. E já já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem, como nós sempre falamos aqui. Saudações vascaínas!